Olá, queridos, nós estamos aqui gravando mais uma Mesa com Amado, esse podcast que tem alcançado muitas vidas, muitos testemunhos edificantes. Então eu creio que você está nos acompanhando, eu tenho ouvido pessoas nos procurar e falando que está ouvindo e que está sendo edificado. Então você acessa o canal da Igreja Somos Um, ali nós temos um link Mesa com Amado, um canal do YouTube. E ali você acessa a nossa página, ali você dá uma curtida e você compartilha. Eu creio que muitas pessoas precisam de ouvir esses testemunhos. Se você clicar lá, existem vários testemunhos, vários temas. E hoje nós estamos com um tema muito importante. Você conhece o seu propósito? Você nasceu para um propósito, é o nosso tema. Lá em Coríntios diz que o Senhor ele formou o sol para o dia e formou a lua para a noite e ele colocou estrelas no céu e cada estrela tem a sua luz própria, cada uma tem uma missão de clarear, de fazer o serviço ali na constelação do nosso planeta. E a mesma maneira Deus agiu na terra. Deus colocou os animais, Deus formou o homem e ele formou cada um com um propósito. E você, já descobriu o seu propósito de vida? Olha, muitas vezes nós fazemos coisas que não nascemos para fazer e nós estamos perdendo tempo, sabia? Quando o Senhor nos promete que quando nós buscamos a Ele, ouvimos a Sua voz e obedecemos aquilo que Ele confiou, a nossa missão aqui nessa terra, nós seremos prósperos. Ser próspero é estar alinhado com o Senhor, com a nossa missão nessa vida. Então, esse tema está ardendo aí no seu coração? Você está com dúvida nesses dias? Hoje nós vamos receber o nosso pastor Fernando. Seja muito bem-vindo, pastor, aqui na nossa Mesa com o Amado. E você tem uma história de estar alinhado com o propósito do Senhor. É nítido, você tem autoridade nesse tema. Então você poderia compartilhar conosco como foi as suas dúvidas, fica à vontade aqui. Muitas pessoas têm essa curiosidade de tá vendo o seu fruto, mas eles querem conhecer como que você chegou até aqui. E você tem uma história muito edificante, que já edificou muito a minha vida e eu creio que vai chegar em vários lugares do Brasil e até em outro país. Amém? Amém. É um prazer, tá? E eu que agradeço, para mim é um prazer imenso estar aqui. Esse trabalho maravilhoso que tem edificado muitas vidas. Que o Senhor continue dando direcionamento, discernimento, para que essas palavras continuem tocando os corações das pessoas. Que em nome de Jesus haja cura, haja libertação, salvação através desse trabalho maravilhoso que nasceu primeiro no coração do Senhor e está usando a sua vida e toda a equipe para que chegue no coração das pessoas. É um prazer imenso. Amém, pastor. Então, quando eu me converti aos 18 anos, e é interessante que é sempre falado a respeito do chamado ministerial, né? As pessoas têm um chamado e você tem que descobrir o seu. E durante muito tempo eu fiquei perdido tentando descobrir esse chamado. E no meio disso tudo, eu fiz muitas escolhas erradas, achando que era uma coisa, que era outra. Então eu quebrei muita cara até eu descobrir de fato que o Senhor tinha colocado no meu coração. E eu vi que não era simplesmente um rótulo, não era simplesmente uma palavrinha, né? Mas é algo que Ele confiou e tem confiado a mim dia após dia. Ele tem me levado cada dia mais a viver esse propósito. E eu creio que a gente tem que parar de... Será que eu sou profeta? Será que eu sou mestre? E viver a vida de fato na presença do Senhor, que a melhor maneira de nos descobrirmos o que o Senhor confiou e escondeu em nós, é no relacionamento com o Pai, relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo. E assim nós vamos aprendendo e nos descobrindo no meio disso tudo. Sim. E aí você teve uma história, porque você, quando você já nasce no berço evangélico, filho de pastores, muitas vezes você já segue essa linha. E conta pra nós a sua história, seus pais, como é que foi, a sua vida antes da juventude. O que você... todo mundo tem um sonho, eu vou ser isso. O que quando você fez assim, 15 anos, o que você falava que ia ser? Então, eu não nasci num berço evangélico, né? Meu pai e minha mãe não eram convertidos. A minha casa era bem conturbada. Meu pai e minha mãe brigavam muito. Meu pai, ele era um pai que, assim,
ele trabalhava como representante, então às vezes ele ficava 1, 2 semanas fora e aí ele passava o fim de semana com a gente, né? Então durante esse fim de semana meu pai passeava, brincava com a gente, mas a figura paterna ela é muito importante na vida dos filhos, né? Então esses 2 dias que ele estava, por mais que ele brincava e tudo mais com a gente, mas é insuficiente para nos guiar, para nos dar uma direção, para que a gente venha se sentir protegido, sabe? A figura do pai, ela passa proteção, ela passa segurança. E eu só tinha essa segurança durante o fim de semana, né? Logo na segunda ele acordava cedo e já ia em viagem. Então a minha casa era um pouco problemática, muitas brigas, muitas discussões. E eu fui crescendo nesse meio, né? Olhando isso. E eu por não ter um pai presente, por não ter um pai que estava do meu lado dia após dia, eu comecei a me envolver com pessoas e a me adaptar no meio delas para que eu seja aceito por elas. Então, se eu estava no meio do pessoal que fumava maconha, eu era maconheiro. Se eu estava no meio do pessoal que bebia, eu era bêbado. Se eu estava no meio do pessoal que cheirava cocaína, eu era cheirador. Então eu me adaptava. Se eu estava no meio dos cruzeirenses, eu era cruzeirense. No meio dos atleticanos, eu era atleticano. Tudo para não ser rejeitado. E isso é uma necessidade de ser aceito. Isso por quê? Porque o meu pai, eu tenho 2 irmãos que são fora do casamento, né? Na verdade, o primeiro casamento do meu pai. E eu via que eles já eram mais velhos. Então, por sermos crianças, meu pai dava mais atenção, estava mais com a gente. Eu olhava aquilo ali e eu pensava assim, pode ser que um dia meu pai vai e não vai voltar. Pode ser que um dia o meu pai ele não vai estar mais aqui todo fim de semana, né? Então, essa meio que uma rejeição que foi criada dentro de mim fez a necessidade, gerou uma necessidade de ser aceito por todo mundo. Então, eu me adaptava ao ambiente, né? Tipo aquele largato camaleão, se adapta ao ambiente. Então eu chegava e me adaptava ao ambiente para ser aceito. E aí você falou, e os 15 anos? É aí onde que a gente vai conhecendo as coisas. E a perspectiva que eu tinha de vida aos 15 anos eu vou morar sozinho para mim ficar fumando maconha o dia inteiro, jogando videogame e nunca pensei em um trabalho, nada. Meu negócio era simplesmente ficar fumando maconha e curtindo a minha vida, né? Você estava buscando preencher o vazio Sim. que tinha dentro de você. Exatamente. Os questionamentos, a ausência que você estava vendo, a falta que você sentia Sim. do pai. A maconha, a bebida, ela me tornou mais, vamos dizer, autossuficiente, sabe? Por eu ser novo e eu já estar usando isso e os meus pais já não tinham mais controle de mim, fazer eu mandar na minha própria vida. Então eu já me sentia assim, eu me encontrei, sabe? É isso, para acabar com esse vazio. Na época eu não entendia que era um vazio, mas para tampar esse vazio dentro de mim, eu sou um homem, eu mando em mim, eu uso a minha droga, eu bebo, então eu me encontrei nesse lugar. Gente, eu vi uma pessoa falando que para ela fazer um show, ela precisa de estar bêbado. Ou seja, para conseguir relacionar com as pessoas, ela não pode estar sóbria, ela não consegue subir no palco sóbrio. Então, assim, é um escape, né, para você conseguir também inserir no meio das pessoas. Você Sim. sentia essa necessidade, você tinha amigos que... Você queria ser popular, aí você sentia mais confortável usando drogas e bebendo, é isso? Sim, de fato a droga, a bebida, ela nos leva a sermos uma pessoa totalmente diferente, né? Então tem gente que nem conversa com a gente quando está sóbrio, e aí quando tá em efeito de drogas ou bebida é uma pessoa alegre, que brinca, né? Na verdade uma falsa alegria. E eu quando me viam sóbrio, é que eles pensavam que eu estava doido, porque eu vivia à base de maconha, era o dia inteiro, já acordava fumando, para tudo eu tinha que usar maconha, acordava eu tinha que usar, para comer alguma coisa eu tinha que usar, eu acordava no meio da madrugada, né, no horário dos maconheiros, que é 4h20 da madrugada, eu acordava para fumar maconha, olha que loucura. Então eu usava maconha
o tempo todo eu estava sobre o efeito. Aí quando me viam sóbrio, aí eles falaram assim, tá diferente, o que tá acontecendo? Tá tímido. É. E estranho, né? É engraçado que você olhou para a sua situação e você queria mudar. E foi esse o caminho, né? Que você buscou mudança, usando bebidas, drogas, totalmente oposto do que o Senhor tinha para a sua vida. E você tinha esse chamamento, né? Mesmo não tendo pastor, seus pais sendo pastores, né? Porque a gente vê que, consequentemente, quando você tem pais pastores, os filhos vão seguindo a linha da palavra, da obediência. A gente vê uma geração sendo abençoada. Sim. E eu vi com você, Deus tinha um chamado para você. Ele estava oculto, você ainda não tinha conhecido esse chamado. Você estava entretido com o mundo, com as coisas do mundo. E mesmo assim, como Deus é tremendo, Ele entrou. Você vai compartilhar conosco como é que foi. Porque você também falou sobre a paternidade. Quando você não teve muita presença do seu pai para te lançar, não é isso? Mas aí um dia você encontrou essa paternidade em Deus. Você quer compartilhar conosco? Sim. Como foi? Eu estava dentro da falsa felicidade, muito feliz com a minha vida, sabe? Estava contente, no meio da droga, da bebida, das festas, da farra. Para mim estava tudo lindo, né? Só que é um mundo de ilusão, né? Por máximo que eu tentava falar para mim que estava tudo lindo, mas quando a gente está nesse meio e, por exemplo, a gente sai, bebe, enche a cara, e na hora que a gente deita no travesseiro, que a gente está sozinho, a gente podia estar rodeado de 100, 200 pessoas há uma hora atrás, mas na hora que você deita a cabeça no travesseiro, vem aquele vazio, vem aquele sentimento. Mas por máximo que isso vinha, quando eu estava assim, eu ia e fumava maconha, enfiava mais a cara ainda na droga para tentar tampar esse vazio, né? E quando vem esse sentimento, a gente não quer falar de fato que eu estou procurando algo, eu preciso de algo. A gente não quer dar o braço a torcer, né? Então, não, é simplesmente aqui, vamos, amanhã vai ser um novo dia, e acorda e coloca aquele falso sorriso no rosto e tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas quando deitava na cama, de fato tinha um vazio. Até que um amigo, o pastor Lucas, que na época ele nem era pastor ainda, ele começou a conversar comigo. E eu usava droga na praça, no meio de todo mundo. E ele começou a sentar ali para falar de Jesus comigo. E durante 3 anos ele foi falando de Jesus, Jesus, Jesus. Até que um dia ele me convidou para participar de um encontro com Deus. E aí eu com a minha namorada, né, que é a Bruna, minha esposa, eu falei com ela, falei, amor, o Lucas me chamou pra gente ir no encontro com Deus, não estamos fazendo nada, esse fim de semana não tem festa, nós não vamos pro sítio, porque assim, todo fim de semana a gente estava fazendo algo, tinha uma festa, tinha um sítio, para quem não entende os planos do Senhor, falam por uma coincidência, que na verdade não é uma coincidência, por um propósito de Deus, nesse fim de semana não tinha festa, não tinha nada. Daí eu falei com ela, vamos. Ela falou assim, vamos, nós não vamos ter nada a fazer mesmo, vamos lá. Então a gente foi. E eu cheguei lá sem expectativa alguma. Cheguei lá assim, vai ser um retiro da igreja, eu vou conhecer novas pessoas e tal, e acabou. E aí, você não pensava como que você ia fazer com a droga, se lá você não ia conseguir usar? O que passava na sua cabeça? Como é que você ia ficar lá? Então, a maconha, a minha experiência com maconha, por exemplo, ela não me gerava uma abstinência agressiva. Eu ficava com muita vontade de usar, mas se eu precisasse ficar 1, 2 dias sem usar, eu conseguia tranquilo. Você não estava no fundo do poço totalmente, então, porque quem está não consegue. Eu não estava no fundo do poço totalmente, mas ao mesmo tempo eu nunca pensei que eu ia ficar longe da maconha. Para mim ela ia me acompanhar até o último dia da minha vida. Era o amor da minha vida. Era o meu Jesus, a minha salvação. Então eu nunca pensei que eu iria ficar. Sim. Para mim tudo para ter sentido. Vamos viajar? Vamos. Eu tinha que fumar maconha. Sem a maconha, uma viagem, um passeio, para mim não tinha sentido.
entendeu? Eu precisava da maconha, eu podia estar numa praia maravilhosa. Se eu não fumasse maconha, não ia valer nada, a minha viagem não ia valer nada, eu estar ali na praia. Então, a maconha para mim era o meu Deus. Então eu não estava no fundo do poço. Você, pastor, conseguia sair e interagir, Sim. porque tem gente que não sai porque não vai ter como fumar maconha no lugar, numa festa particular, um exemplo. Sim. Deixa de estar relacionando com parentes porque precisa de ficar em casa por causa desse Deus, dessa situação. E acaba ficando isolado. Eu conheço pessoas assim, sabe? Que não relacionam. Sim. Eu conseguia, e como eu falei, mas não tinha perspectiva nenhuma de largar. Mas aí o que eu fiz? Eu falei assim, vou na sexta, volto no domingo, e aí no domingo eu uso de novo e tá tranquilo, né? Então na sexta-feira, um pouco antes de ir, eu bolei um baseado, fiz um cigarro de maconha bem grosso, bem grande, pra mim ficar bastante doido. E aí falei assim, aí fica o sábado sem, tá tranquilo. E assim foi. Cheguei lá no encontro com Deus, estava muito doido de maconha, mas lá eu tive um encontro de verdade com Jesus e minha vida foi transformada. Eu creio que uma das coisas que me fez chegar a respeitar também, porque quando eu ia para uma festa de família, por exemplo, eu sempre levava, e aí eu saía, eu falava, eu vou ali, saía, usava e voltava, saía, usava e voltava. Então, no encontro com Deus em específico, eu falei assim, não, eu vou respeitar. Mas voltando, quando você tinha festa de família, sua mãe estava lá, te acompanhava, e o que ela falava sobre isso? Qual que era a preocupação dela? A primeira vez que eu usei, eu tinha 11 anos, e aí as coisas foram evoluindo, dos 14 para os 15 anos, perdeu totalmente o controle dos meus pais. Os meus pais não tinham controle algum. Com 15 anos, 14, 15 anos, eu fui fazer uma viagem com os amigos e eu nem pedi meu pai e minha mãe, eu comuniquei. Falei, eu tô indo viajar pra praia com os amigos e água é minha plantinha. Então eu tinha um pé de maconha dentro de casa e minha mãe aguou durante esse tempo que eu tava viajando. No meu quarto tinha um negócio que chama narguilé, que é pra fumar maconha. Usava a essência também, mas eu só utilizava maconha nele. E eu fumava dentro do meu quarto, no terraço da minha casa. Meu pai e minha mãe já não tinham controle nenhum sobre a minha vida. Então, quando eu falo festa de família, era mais a questão da família da Bruna, que não conhecia esse lado. Eu conheci ela, eu tinha 15 anos, né? Mas com meu pai e minha mãe, os sítios que a gente fazia, eu já bebia. Meu pai e minha mãe já me via bêbado desde os 14 anos, chapado, sem interferir. Uma coisa chamava a outra, né? Porque aí tem os amigos, aí vem vamos fazer um assalto, um roubo, isso. Quem já está na lama se suja mais e mais, não é isso? Sim. Sempre tem as propostas, né? Eu sempre gostei muito de adrenalina. E juntava a adrenalina com a aceitação que eu precisava ter. Então, me chamava para roubar, eu ia roubar. A Bruna, eu troquei de celular dela umas 4, 5 vezes, tudo celular roubado. Chegava um presente. E aí ela ficava, tipo assim, ela se perguntava, mas ele não trabalha? O que esse menino tá arrumando? Né? E trocava o celular dela direto. Porque a adrenalina com a aceitação, o pessoal vai fazer, então eu vou junto. Né? Então eu já gostava da adrenalina. Para ser aceito, então, era uma bandeja. Então, eu, por exemplo, eu não gostava muito de utilizar cocaína. Só que quando eu estava com o pessoal que usava, então eu ficava 1, 2 dias cheirando cocaína com eles ali para aceitação. E acabava que alimentava também a adrenalina, né? Sim. Aí no encontro com Deus? Aí cheguei no encontro com Deus. Aí eu fui, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre quis experimentar, conhecer de fato. Então por isso que eu enfiei a cara em bebida, em droga, o máximo que era para aceitação, mas eu queria conhecer também, eu queria ver o que era a onda que isso dava e tudo mais. E aí eu via falar de Jesus, né? Durante 3 anos o Lucas orando e conversando comigo. E aí eu fui no encontro e eu permiti, eu falei, deixa eu conhecer esse Jesus que o Lucas me falou. Então eu cheguei lá e comecei a ser ministrado. O pastor Lucas, ele via em você o chamado de Deus, você crê nisso? Creio nisso. Nessa época, naquele estado, ele via quem você ia se tornar. Sim.
Mas foi muito engraçado, né? Como que a nossa fé, ela pode ser abalada, né? Não somente a fé em Cristo, mas a fé naquilo que o Senhor falou com a gente. Lá no encontro com Deus, eu não chorei, eu não caí, eu não rodei, eu ficava quietinho no meu canto, caladinho, olhando, observando tudo, absorvendo tudo. E aí o pastor Lucas fala que quando acabou o encontro, na cabeça dele estava assim, deu em nada. Deu em nada. Foi tempo que Ele ficou extremamente frustrado no domingo do encontro. Extremamente frustrado. Ele falou assim, felizmente, porque eu não esbocei nada. Eu ficava o tempo todo na minha, calado, observando, né, absorvendo ali. E exteriormente era como se eu estivesse viajando na maionese. Isso é muito bom falar, porque eu já passei por alguns encontros e eu gosto muito de sentar e fazer igual você, absorver, ficar entendendo qual que é o recado daquilo para mim, né? Eu fico mais quietinha, então muitas vezes a gente é julgado mesmo por esse comportamento. Hoje, como eu já fui em muitos encontros, eu já vou lá para cair na presença, para abraçar, para chorar, é totalmente diferente, foi um processo, Sim. né? E as pessoas julgam o comportamento, nós não podemos julgar, né, pastor? Sim. Deus faz o extraordinário como Ele quer, trabalha da maneira que Ele quer, Ele conhece o vaso que Ele formou e como vai trabalhar, né? Sim. Aí o pastor Lucas, ele cria no chamado de Deus sobre a minha vida, né? Mas no encontro ele ficou frustrado. Mas aí ele me fez uma pergunta, ele falou, e aí, cara, como é que foi? Aí eu, da mesma forma que eu tava, eu virei e falei assim, cara, foi maravilhoso. A partir de hoje eu sou um novo homem. E ele surpreendeu, ele falou, como assim? Você não entendeu minha pergunta, não? Mas eu saí de lá extremamente decidido, né? Como eu falei, eu conheci a Bruna com 15 anos, a gente foi no encontro com quase 18 anos, ou 18 anos. E aí lá no encontro eu decidi, a Bruna também decidiu, e a gente entregou a vida para Jesus e começamos a viver essa nova vida em Cristo. Nossa, esse chamamento, né? Sim. Que o Senhor tinha para a vida de vocês, fazendo extraordinário quando a gente vê o seu passado, como que o Senhor trabalhou o encontro, e você foi totalmente liberto ali no encontro com Deus, ou você voltou e retrocedeu? Eu fui liberto, 100% liberto. Só que eu saí de lá com muita sede, com muita fome, e eu queria mostrar para as pessoas esse Jesus que eu conheci, né? Então, lá no bairro que eu morava, tem um escadão onde a gente ficava fumando maconha, tinha as horas certas que a gente tava lá. E aí eu saí do encontro e falei assim, vou lá no escadão para sentar para falar de Jesus para os meninos. Mas como eu ainda não estava preparado para isso, né? Querendo ou não, o encontro com Jesus, além dele mexer no nosso racional, ele também mexe na questão emocional. Então eu estava muito empolgado, mas eu não tinha fundamento, eu não estava firme em Cristo com bases, né? Então era uma criança afoita, e cheguei lá e comecei a falar de Jesus, 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 e o baseado rodava, por fim eu não aguentei, por fim eu fumei. Nossa. Mas isso me deixou muito mal, sabe? Me deixou muito mal. Porque já tinha o Espírito Santo. Eu não consegui nem ter a onda, eu não consegui nem curtir aquele momento da onda da maconha. E eu cheguei em casa muito mal e orei e falei com o Senhor, Senhor, me perdoa, eu perdi minha salvação, o Senhor tá bravo comigo e tal. E aí eu falei, Pai, me fala na tua palavra, né? Ministra no meu coração. E aí eu abri a Bíblia. E em Gálatas fala que assim que eu abri, estava no canto superior à esquerda em cima, dizendo, de sorte já não és mais escravo, e sim filho. E sendo filho também é herdeiro e co-herdeiro junto com Cristo de Deus. Então assim, foi muito certo. Aí o Senhor virou e ministrou muito forte no meu coração, falou assim, olha, você fumou, mas você não é mais escravo disso, você não está mais preso nisso, foi uma escolha sua, eu já te libertei, agora você é filho. Então aquilo ali entrou tão forte no meu coração que ali acabou. Ali foi para findar mesmo a minha libertação, sabe? Para trazer ciência. É como aquela historinha daquele elefante que foi amarrado desde novinho numa cadeira e agora já está aquele brutamonte de elefante e com a cordinha na cadeira ele está preso ali achando que de fato a cadeira é capaz de segurar. Então a minha mente, por
ter ficado preso na maconha durante muito tempo, eu vim, será que eu tô preso? Será que eu sou dependente? Aí o Senhor falou, não, eu já te libertei. Agora precisa da libertação na sua mente, você precisa entender que você já é liberto. E na hora que Deus falou comigo, você não é mais escravo, você é filho, ali acabou. Eu falei, não, agora nada me para mais não. Agora eu não tô preso em mais nada nessa terra não. Agora é Jesus. E de fato, depois disso, graças a Deus, nunca mais. Nossa, exatamente. Você ouvia falar desse Jesus? Você ouviu falar no encontro? No encontro ali você teve a sua cura, a sua libertação. E você viu, você teve uma experiência pessoal. E ali você tomou posse da sua libertação. Sim. É isso que acontece. Muitas pessoas, elas ficam presas porque elas não tomam posse do que Deus já fez para elas, né? Até na cruz, muitas pessoas andam com culpa, com medo até hoje, com vergonha, né, pastor? Sim. Se sentindo assim, um nada. É porque não tomaram posse. Muitas pessoas não tomaram posse da morte de Jesus na cruz. Eu já tive muitas experiências sobrenaturais com o Senhor. Compartilha conosco, a gente gosta. Mas assim, por exemplo, o Senhor me usar para curar pessoas fisicamente na minha frente, assim, o Senhor falar comigo na direção, mas eu vou te falar que quando Ele falou para mim que eu não era mais escravo, que eu era filho, foi e é até hoje a mais marcante na minha vida. Sim. O Pai me abraçou, sabe? Ele falou assim, você não é escravo, você é filho. Eu te amei, eu te amo e vou continuar te amando. Nossa, essa sensação. É a experiência mais maravilhosa que eu já tive na minha vida. Ali a gente recebe o verdadeiro amor, né? Sim. Que é um amor sem crítica. Eu te formei, eu sei das suas fraquezas, eu sei o que você fez, eu sei aonde você vai chegar. Para ser aceito pelas pessoas, eu preciso dar aquilo que elas querem, né? Então, no meio da maconha, eu tinha que fumar, no meio da cocaína, eu tinha que cheirar. Então, eu tinha que dar alguma coisa para elas, para ser aceito, para ser amado, né? Um falso amor. Agora, com Deus, eu traí Ele. E Ele ainda falou, eu te amo. Não é nada que você pode me dar. Não é nada que você vai trocar comigo. Que presente que você pode me dar, que você vai me surpreender, né? Então, Deus me mostrou um verdadeiro amor que não é a base de troca. E Ele te mostrou que você tinha uma missão? Aqui, qual a missão você tinha na época? Então, ou não? Isso foi uma construção. Depois que eu fui liberto da maconha, aí eu tive que conhecer o Fernando que Deus fez. Porque, como a gente falou no início, eu era levado pela onda que eu estava. Então, se eu estava chapado de maconha, eu era uma pessoa que conversava e tudo mais. E aí eu comecei a lidar com pessoas que falavam outra linguagem. Então eu chegava na célula, por exemplo, eu ficava calado. Eu compartilhar na célula de jeito nenhum. A primeira vez que pediram para mim ler um versículo da Bíblia no momento da célula, eu gaguejei assim. Parecia que eu não sabia ler. Então, com muita timidez, sabe? Então, assim, se nesse tempo virasse para mim e falasse que eu ia ser pastor, eu ia rir. Falei, não, você não conseguiu apresentar um trabalho na frente da escola. O senhor ia começar um processo de cura das suas emoções, da sua identidade. Exatamente. E aí comecei a ouvir a palavra sendo ministrado, e eu ficava buscando, Senhor, qual que é o meu chamado? Hoje para mim é muito claro. Não, mas porque as pessoas ficam com dúvidas. Você correu para vários trabalhos na igreja, até profissionalmente. Conta para nós, porque isso acontece, essa dúvida. Sim, então, eu comecei a buscar qual que é o meu chamado, o que o Senhor quer de mim e tal. E não ouvia nada muito claro. Passou 6 meses, eu já estava um pouco mais desenvolto, conversando mais e tal. E aí o pastor Lucas multiplicou a célula e me deu uma célula para me liderar. Então eu comecei a liderar essa célula. Mas você já falava? Aí eu já falava, 6 meses depois eu já falava. 6 meses depois... Deus tocou na sua boca, igual fez com Jeremias, com Isaías, né? Eu gosto de falar que é o seguinte, às vezes nós esperamos de Deus aquilo que nós temos que fazer. Então, o Espírito Santo ele não me tomou de uma forma que eu comecei a falar e pronto, acabou a vergonha, acabou a timidez, não. Eu comecei a entender que era necessário falar. Então, às vezes eu falava e eu ficava todo suado. Minhas axilas molhavam que não dava, não era uma pizza, né? Era uma pizzaria. E ele vai usar
com vergonha também, e com as debilidades também, né? Moisés era gago. Sim. Ele usou Arão para ajudar no ministério. Sim. Então eu ficava tenso ainda, ficava nervoso. E eu falo para vocês, até hoje, quando eu vou pregar, aquele sentimento de temor, aquele sentimento é muito interessante, é muito interessante. Às vezes dá uma dor de barriga, é muito interessante. Mas algo que me parava antes, que hoje já não para mais. Eu creio que isso entra muito no domínio próprio, né? Aquele sentimento, isso não me para mais. Então, no início me parava. Depois de 6 meses eu já conseguia controlar mais, mas ainda assim, muito medo. E aí colocaram, para me auxiliar na célula, uma família que foi muito bênção na minha vida. Pastor Rogério, pastora Vanessa, hoje eles estão lá no México, pastoreando lá. E colocaram eles assim, crente fé, que conhecia a Bíblia, e aí eu dava a palavra com eles me olhando. Você imagina? Imagina como que eu fui forjado. Eu já estava te forjando assim. Imagina. Sim. Mas ainda assim eu não tinha convicção, porque eu sempre escutava o seguinte: qual que é o seu chamado? Qual que é o seu chamado? Deus chamou para quê? Qual que é o seu ministério? E eu não sei. Até que eu aprendi que o reino de Deus, ele não é uma literatura, ele não é uma letra, ele não é uma escrita. O reino de Deus, ele é vivido, ele é a Bíblia na prática. Então eu só ia descobrir aquilo que o Senhor me chamou para fazer a partir do momento que eu tivesse disposto no reino e com os olhos abertos para descobrir isso. Ia ser um treinamento. E aí, hoje eu paro para analisar e eu vi que já no mundo eu gostava de andar com as pessoas mais velhas. E aí eu andava com os mais velhos para ter moral, que aí quando eu chegava nos mais novos, eu era o líder. Então eu sempre liderei a galera da minha idade para baixo. Eu sempre estava na frente. Com os mais velhos eu andava para ter o respeito. E aí com os mais novos eu sempre liderei. Então essa questão da liderança, ela sempre teve no meu sangue. Eu sempre liderei. Muito interessante isso, porque aquilo que o Senhor colocou dentro de nós quando Ele nos formou, nos criou, é para ser usado aqui no nosso chamado. Sim. Vai ser uma ferramenta para ser usada, você concorda? Sim. Só que devido aos traumas que as pessoas passaram, muitas vezes está camuflado. Igual você chegava e estava quietinho, devido aos traumas. A culpa, a vergonha, mas o Senhor, ele, se a gente chegar e pedir e continuar firme, Ele vai curando pra gente, pra esse talento ser, né? Então eu sempre estava na frente e trazia as pessoas e ali, vamos fazer bagunça, eu que falava bagunça, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos usar droga ali, vamos... Sempre tinha seguidores. Sempre tinha seguidores. E aí eu converti, e quando eu comecei a entender isso, eu comecei a abrir os olhos para a liderança. Falei assim, o Senhor tem algo para fazer na minha vida na liderança. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração e veio, durante esse tempo tão forte que eu comecei a liderar a célula, você vai ser pastor. E isso encaixou no meu coração. Quem te falou? Veio no meu coração. Veio no seu coração. Hoje eu sei que é o Espírito Santo, né? Mas na época ficava aquele sentimento, mas uma convicção tão grande. Meu Deus do céu, você é pastor. E aí eu comecei a trabalhar para isso. Só que quando a gente não tem um fundamento, não tem um conhecimento do Senhor, porque o conhecimento ele é gerado através da intimidade, através da leitura bíblica. Porque como que eu posso falar de um Jesus que me salvou, falar de um Deus que me salvou, se eu não quero buscar conhecer a história dele, buscar conhecer o que ele fez por mim através das Escrituras? Se você quer conhecer Deus de verdade, vá para a palavra. Vai conhecer, vai mergulhar. E como eu não tinha esse fundamento profundo, eu comecei a fazer muitas coisas na igreja, muitas coisas. E na igreja eu aprendi a mexer com a elétrica, na igreja eu aprendi a pintar, na igreja eu aprendi carpintaria, de tudo. Porque eu comecei a me doar, me entregar tudo para a igreja. E aí, 2 anos depois de passar no encontro, eu casei, né, com a Bruna, a gente casou.
continuei da mesma forma, me entregando e tal, e eu quero aproveitar, né, não é muito foco, mas eu quero aproveitar para falar de um erro que eu cometi. Eu me dediquei muito à obra da igreja, eu me dediquei muito a fazer as coisas na igreja, muito. Eu queria me encontrar, eu estava na igreja. E ninguém me pediu para isso, mas ninguém me instruiu para mim não fazer isso, sabe? Eu não fui impulsionado por alguém a me dedicar, não. Mas também eu não tive um pai que virasse para mim e falasse assim, não, você está errado. Por quê? Porque a minha casa financeiramente começou a bagunçar. A minha vida financeira começou a virar um caos, virar um problema. E eu estava dedicando muito a minha vida à obra do Senhor, que constituía na questão da igreja física, em questão do templo, né? E parei de priorizar. Na época eu tinha um lava-jato, parei de priorizar a minha empresa. Então eu deixava lá um gerente, deixava os meninos lá e ficava dentro da igreja. E tudo que a igreja precisava eu estava lá, estava fazendo, e eu me perdi nisso, sabe? Eu perdi muito tempo nisso, eu me feri muito nisso, feri muitas pessoas nisso. Porque eu comecei a fazer tanto na igreja que agora eu já me sentia a pessoa que eu faço mais que todo mundo. Nossa. Eu trabalho mais que todo mundo, eu tenho muitas células, eu lidero muitas pessoas que quer falar comigo de reino, então olha para as minhas obras, né? Mas só que quem eu era de verdade, o meu testemunho estava extremamente corrompido, extremamente. E eu comecei a me perder aonde? Quando eu comecei a enxergar o evangelho com o fazer. Então eu era uma pessoa que fazia muito, mas que não tinha um caráter aprovado por Deus. Eu louvo a Deus pela igreja que eu me converti, a liderança que eu tive. Só que quando eu fui consagrado a pastor, hoje o entendimento que eu tenho, eu não estava apto. Para me ser aprovado, eu tenho que estar dentro dos princípios de 1 Timóteo capítulo 3, e eu não tinha aqueles pré-requisitos, eu não era aprovado por Senhor. Mas você dava muitos frutos, aparentemente. Dava muitos frutos, né? Não só em multiplicar células, mas também na questão de disposição para servir, para trabalhar. Eu aprendi a fritar salgado na igreja, todos os ministérios da igreja eu liderei, de menos o do louvor. Você fazia tudo? Tudo, todos, literalmente, todos os ministérios da igreja eu liderei, eu supervisionei. Pastor, aos olhos humanos, isso é prosperidade, ok? Você fazia, dominava, dava muitos frutos, né? Mas a prosperidade interna mesmo, que era o trabalhar do Senhor, não tinha, né? Esse trabalhar, esse conhecer Jesus, as atitudes. Isso é muito necessário para as pessoas, não é? O que é mais valioso, não é? Eu gosto de falar que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria casado. Aí as pessoas falam assim, por quê? Eu sou apaixonado com minha mulher, a mulher mais importante, a pessoa mais importante nessa terra para mim é a minha esposa. Eu dou minha vida por ela, eu amo ela de fato. Amo as minhas filhas, o Bernardo que está vindo agora, eu amo, entregaria minha vida por ele, sem dúvida. A minha esposa é uma mulher muito sábia, ela é mais do que eu mereço, para me suportar, meu Deus do céu. Mas por que eu falo que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria casado? Porque Paulo fala que se você é solteiro, você vai viver para a obra. Agora, se você é casado, você tem outras prioridades. Você está dividido. Ele usa exatamente essa palavra, você está dividido. Por que dividido? Está servindo a dois senhores? A Deus e a sua esposa? Não. Porque para Deus a prioridade que eu tenho hoje é minha família, é minha casa. E eu não entendia isso como prioridade. Eu entendia a igreja como prioridade. Por isso que eu falo que ninguém me empurrou e me levou a isso, mas também ninguém me parou. E o jovem, você acha que ele pode mergulhar assim? Então, aí fala que o solteiro sim. Aí por que Paulo fala isso? Porque hoje eu sou obrigado a colocar comida dentro da minha casa. Eu sou obrigado a dar uma qualidade de vida. E não só obrigado, mas eu me sinto na responsabilidade disso. Eu vejo minha filha pedindo algo e eu não poder dar, do básico, do necessário, eu não poder pagar uma conta,
entendeu? Então, eu tenho que dedicar minha vida a isso. Agora, se eu não tivesse esposa, filhos, com a mochilinha eu ia morar ali na parte de cima da igreja ali e pronto. Não ia ter conta para pagar, eu não ia. Para mim, qualquer lugar ia ser o suficiente para mim deitar e dormir sem problema algum. Se eu ia chegar em 3, 4, 5 horas da manhã em casa, não interessa. Por quê? Porque eu não tenho uma responsabilidade de ter que sustentar uma família, né? Só que, por um outro lado, para não ficar estranho, eu nunca chegaria na mentalidade de homem que eu tenho hoje se eu não tivesse a esposa que eu tenho do meu lado. Eu nunca teria crescido da forma que eu cresci se eu não tivesse ela do meu lado. Então, é como assim, seria impossível eu viver dessa forma, entregue na obra, com a mochilinha nas costas, sem ter um lugar, uma casa, se eu não tivesse uma esposa que me chegasse nesse lugar de maturidade. Então, eu entendo que se eu sou casado, eu preciso priorizar a minha casa. Eu errei muito com a minha casa. Eu já cheguei a ficar 1 mês dentro da igreja, construindo o templo, e a minha esposa cuidando da minha filha, sabe? Sou praticamente sozinha. Então eu errei muito nisso, de dedicar a minha vida à igreja e não entender que a igreja não é a minha prioridade. A minha prioridade é a minha casa. E se a minha prioridade é a minha casa, a minha prioridade é o meu trabalho que traz o sustento para a minha casa. Sim. Entende? Isso vai me atrapalhar com Deus? Não. Eu oro, leio a palavra, posso estar nos cultos de domingo, dias de semana, sem problema algum. Mas fazer da forma que eu fiz, de estar de segunda a segunda dentro da igreja, não, isso é errado. Para quem é casado, isso é extremamente errado. Biblicamente falando, isso é um pecado, porque você está negligenciando com aquilo que era para ser a sua prioridade, que é o seu cônjuge, os seus filhos. Então eu errei muito nisso. E aí, Deus me enviou. Mas para você chegar até onde você chegou agora, você precisava da sua família. Sem dúvida. Quando você ministra a autoridade que você tem, os exemplos claros que você traz de vivência, o que transforma, sem dúvida. É o que nos edifica a igreja, né? A pessoa que mais afiou a minha vida e mais tem me afiado nessa terra é minha esposa. A que mais tem me afiado. E creio que vai ser assim até Jesus voltar. A pessoa que você é forjado dia após dia. E quando a gente fala de forjado, a gente pensa em alguém que é superior a você, que está te ensinando. Mas não, é através dos erros e acertos da minha esposa. Às vezes a gente pensa que é só uma palavra, a pessoa está te afiando quando ela está te exortando. Não, a pessoa está te afiando quando ela está errando com você. Então a minha esposa, dentro dos acertos e dos erros dela, ela tem me afiado, principalmente dentro dos erros. Por quê? Isso tem me ensinado a amar ela da forma que Cristo me amou. Sim. Os erros da minha esposa me ensinam a entender o amor de Deus por mim. Porque se fosse olhar pelas brigas dentro de um casamento, ninguém ia estar casado. Não existe casamento que não tem briga. Ninguém ia estar casado. Então as pessoas pensam que a perfeição do casamento consiste em não brigar. Eu gosto de dizer que a perfeição do casamento está na briga. Por quê? Porque é na briga, é no ferro afiando o ferro, é no atrito que acontece o aperfeiçoamento. Que as coisas que estão ocultas no coração são expostas e são tratadas. Exatamente. Ali naquele momento. Quando eu era menino, eu brigava com a minha esposa para denegrir ela, para rebaixá-la, para mostrar um erro dela. Né? E vice-versa, ela fazia o mesmo. Você é isso, você é aquilo, jogava na cara um do outro. Hoje, ao passar do tempo, a gente vai aprendendo que, na verdade, as nossas brigas ela não tem que ser para rebaixar, para jogar na cara, mas para edificação. Então, para entrar num acordo, um comum acordo, para conseguir conviver, ficar juntos. Eu vou criar um exemplo, né? A minha mãe. Aula de casamento que nós estamos tendo aqui. Né? A minha mãe, ela sempre arrumou meu quarto, pegou toalha molhada em cima da cama e tal. Então, imagina que eu, bagunceiro, deixando a toalha em cima da cama, minha esposa chega e começa a brigar comigo. Olha esse quarto, olha suas coisas jogadas, olha essa toalha em cima da cama, e brigar. Isso aí só vai gerar mais raiva em mim, não vai me edificar, e nós vamos ficar ali naquela discussão que eu vou começar a jogar na cara dela, os problemas dela e tudo mais. Então, quando a gente é menino no casamento, a gente briga desse jeito. Agora, quando a gente cresce e a gente entende o real sentido do casamento,
é totalmente diferente. Então hoje, se eu deixar uma toalha em cima da cama, por exemplo, ela pega, ela tira, né, e fala assim: meu amor, você deixou a toalha em cima da cama. Da próxima vez ela me chama, fala assim: meu amor, vem cá. Ô meu amor, de novo a toalha em cima. E ela fala com um sorriso no rosto: meu amor, de novo, a toalha em cima da cama, tira, por favor. Aí eu falo assim: ai, você não poderia ter tirado? Não, ela poderia, da mesma forma que eu tirei ontem, que eu tirei antes de ontem. Só que você tem que aprender que a toalha não pode ficar em cima da cama. Então é uma maneira totalmente diferente. E dentro dessa exortação em amor, nós somos transformados. Eu usei o exemplo da toalha, mas isso serve para tudo no casamento. Você aprendeu a servir? Você tinha dificuldade em servir em casa? Com os afazeres domésticos, com a ajuda com as crianças no início? Muito. Muito, da Sofia no início? Até que quando a Sofia chegou, eu já estava mais maduro, sabe? Mas no início sim, porque eu usava até a Bíblia para falar: eu sou o cabeça da casa, é eu que mando. E eu não entendia que o cabeça que a Bíblia nos compara, que é Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, se eu sou o cabeça da casa, eu tenho que ser o que mais serve. Isso. Se eu sou o cabeça da casa, eu tenho que ser o que mais entrega. Se o marido quer constituir uma família, pastor, e quer ter filhos, a esposa não consegue servir ela, o marido, um filho, o outro, senão ela vai gastar a vida dela toda em guardar as coisas, em ficar arrumando, e ela foi chamada para outras coisas, né, para cuidar dela, para descansar, para usufruir da vida. Sim. E quando o marido não entende isso, a mulher acaba adoecendo. Tem muitos maridos que não têm essa noção. O que falta no entendimento de muitos maridos hoje é o seguinte: Deus, ele cria o mundo e coloca o homem. Ele não cria o homem junto da mulher, ele cria o homem primeiro. E ele cria o homem e manda o homem cuidar da terra. Você vai cultivar a terra. Manda o homem trabalhar. Então todo o serviço que havia na terra era confiado ao homem. E aí, depois do homem entender isso, é minha obrigação fazer tais serviços, cuidar de tudo, Deus fala assim: olha, não é bom que o homem fica só. Eu vou levantar para ele uma ajudadora. Ajudadora é alguém que vai te ajudar dentro de algo que você já está fazendo. Quando Deus cria a mulher, ele não cria mais funções, ele não cria mais trabalho. Você não vê, Deus criou a Eva e agora criou mais trabalho. Eva, você vai fazer isso, isso e aquilo. Não. Deus criou a mulher para ajudar o que o homem já fazia. Então, lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, trazer o sustento e olhar a menina, e entre outras coisas, é tudo obrigação do homem. Só que Deus deu a ele a ajudadora. Deus deu a ele alguém que vai tornar leve isso. Então, se os homens entenderem isso, vai mudar a realidade de muitos casamentos. A obrigação de tudo é minha. Muita família, com certeza, a obrigação de tudo é minha. Aí Deus foi misericordioso, gracioso comigo e me deu uma ajudadora. Então ela está me ajudando, mas a responsabilidade é minha. Por isso que quando Eva cai e dá para Adão, Deus não chega perguntando: Eva, ele fala assim: Adão, a pergunta vai direto, eu confiei em você, a liderança está em você. Você tem um testemunho que a sua mãe te criou muito assim, dando tudo na mão, né? Sim, você não foi linda mamãe. Você não foi muito incentivada a servir. E hoje você preocupa com seus filhos em delegar, em fazer eles serem independentes, para cada um poder cuidar de cada um? Ou seja, já vem um terceiro. Se cada um conseguir cuidar de si, você concorda que vai ter harmonia? Com certeza. Não só cuidar de si, mas cuidar também. A Sofia, por exemplo, hoje tem 5 anos, a Sara 1 ano e 3, 4 meses. A Sofia hoje cuida da Sara. Que gracinha. Cuida da Sara. Aí a Sara faz bagunça, eu vou lá, ensino a Sara, mas por ela ainda não saber, então, vez ou outra, tá tudo bagunçado. Eu falo com a Sofia vai lá e cata os brinquedos tudo. Ô pai, mas não foi eu, foi minha irmã. Eu sei que foi sua irmã, mas você vai servir, você vai ir e vai juntar. Então hoje, quando eu falo, ela nem mais questiona: ah, mas foi minha irmã, porque ela sabe, não, independente de quem for, eu vou servir, eu vou juntar os brinquedos. Então, esse ensinamento, quando ele é passado de berço, fica muito mais fácil. Sim. A minha filha, eu tenho certeza que ela não vai ter a mesma dificuldade que eu tive em servir. Eu vejo que tem muitos pais também: ah, não vou ensinar porque é menino cozinhar, não vou levar para cozinha. Assim, são fortalezas que a gente tem que quebrar, né? Com certeza. Lá em casa, direto, mas muito constante mesmo. Eu cozinho,
eu lavo a louça, eu passo pano na casa, tudo. Eu não gosto de lavar a louça, sabe? mas lavo. A minha esposa tem dia que ela acorda e ela fala assim, amor, faz almoço lá. E pra mim é normal, né? Nem mais faço almoço. E ela escolhe o prato que ela quer comer, faço. Me aperfeiçoo, busco na internet para fazer as receitas, para fazer algo gostoso, preparo a mesa. Quando vocês foram lá em casa, lá que a mesa estava toda preparada, não foi minha esposa, foi eu que arrumei a mesa. Eu que arrumei a mesa. Então, eu gosto muito de estar servindo, principalmente hoje a minha esposa, os meus filhos. Se tem alguém que tem o meu tempo nessa terra, é minha família. Que lindo, que bênção, né? O Senhor, esse encontro com Jesus te transformou de dentro para fora em atitudes, né, pastor? Você colocou em prática, você percebeu, né? Sim, e eu tive que aprender isso através da caminhada. É aí que eu falei que, por eu não ter muito fundamento, eu comecei a trabalhar, achando que estava servindo ao reino. Pela graça, misericórdia do Senhor, dentro da nossa ignorância, Ele ainda me usou muito. Houve muitas coisas através da minha vida, muitas pessoas estão com Jesus hoje através da minha vida, então a gente não pode jogar fora tudo que a gente viveu, pelo contrário, o Senhor utiliza da nossa ignorância, das coisas que a gente fez errado, para a glória dele, né? Então, como eu não tinha um fundamento, eu me enfiei a cara nisso, mas a partir do momento que eu fui enviado para Timóteo, era de Patinga, né? Fui enviado para Timóteo, eu comecei a estudar mais a Bíblia. Porque antes tinha alguém que pregava na igreja no domingo, alguém que pregava na terça, vez ou outra, muito raramente, eu já consagrado a pastor, pregava. É muito raro. Mas quando eu fui enviado para Timóteo, agora eu que pregava no domingo, na terça, no que precisava, era eu que dava a palavra. Então eu comecei a buscar muito da palavra. Aí apertou. E quando eu comecei a mergulhar na palavra, e esse sentimento até hoje, a minha mente ela foi abrindo, ela vai abrindo. E eu olho e falo, meu Deus do céu, eu fiz muita coisa errada. Eu já falei muita asneira, eu já tive muita atitude achando que estava fazendo certo, fiz errado. Atitudes do tipo de mandar na igreja, de ser aquele pastor que obriga as pessoas a fazer as coisas. E quando eu conto meu testemunho assim, os outros não, né? Não é possível. Não é você não. Falei, irmão, sou eu. Quando a gente não conhece a palavra, quando a gente não conhece a verdade, a gente faz isso. A gente acha que as ovelhas, elas são nossas, mas elas não são nossas. O Senhor confiou a nós pastorear, mas são deles. As pessoas são deles. Elas não são para ser mandadas, elas são para ser alimentadas. É totalmente diferente. Então, quando a gente tem um entendimento disso, eu não estou cuidando de algo que é meu, estou cuidando de algo que é do Senhor. Aí eu preciso saber o padrão que o Senhor quer. E onde que eu vou encontrar esse padrão? Na palavra. Então, quando eu comecei a mergulhar na palavra e buscar cada vez conhecer, eu fui sendo transformado. Você começou a perceber as atitudes de Jesus nas histórias, o comportamento e como ele gostaria que você se comportasse. Exatamente. As prioridades. Eu estou aqui em Timóteo, deve ter 3 anos mais ou menos. E foi nesses 3 anos que eu entendi, olha para você ver, 3 anos, que eu entendi que a minha prioridade é a minha esposa e os meus filhos. Muito pouco tempo. 3 anos. Nós estamos falando de 10 anos de caminhada. 3 anos. Nós estamos falando muito de propósito hoje, de estar no propósito, e você é uma pessoa que tem autoridade nisso, a gente vê nitidamente o seu propósito, e você um dia disse não a propostas que você teve para que aqui fosse edificado. Foi tudo por meio da fé, não é isso? Sim. De uma convicção que Deus te deu, eu vou nessa linha aqui que o Senhor vai me abençoar. E hoje tem 3 anos, você pode compartilhar essa? Sim. Para compartilhar sobre isso, eu quero contar fazer uma introdução. Porque a gente se converte, nós temos ali o pastor, o líder que o Senhor confiou, e muitas vezes, né, nós devemos escutar os pastores, sem dúvida. Se nós estamos na igreja, nós devemos nos submeter à liderança que o Senhor colocou a nós, né? Mas muitas das vezes a gente peca não em confiar, em ouvir, mas a gente peca em não buscar também do Senhor. É o principal. É o principal, né? E a gente começa a escutar a liderança, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo.
Então eu vivia debaixo da revelação de alguém. Era o que alguém pregava que era o meu alimento. Era dentro da visão, por exemplo, quando você lê a Bíblia com a visão calvinista, você vai ler ela preso já em uma visão. Quando você lê a Bíblia com a visão arminiana, você vai ler ela presa nessa visão. Ou seja, independente de vocês estão lendo o mesmo versículo, você está preso em algo, né? E assim é com as lideranças. Os pastores, eles ensinam e as pessoas ficam presas neles, né? E quando eu entendi que o Espírito Santo que falava com o meu pastor, ele também quer falar comigo, foi algo libertador. E aí o Espírito Santo começou a movimentar dentro de mim e a trazer muita convicção do meu chamado, que era para mim fazer de fato. E dentro disso, eu sempre falava, não, sim para tudo, todas as propostas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para a cidade e tal, vamos. E eu reino, estou servindo, estou me desgastando, tudo para mim era assim. Se falasse qualquer coisa na igreja, vamos pintar, vamos tirar o teto, o que a gente for fazer dentro da igreja, para mim era obra, eu tinha que fazer. E aí eu comecei a ouvir o Espírito Santo. Você ainda não estava sendo lançado como uma flecha, o que o Senhor estava determinado, o caminho que você tinha que seguir ainda não tinha chegado, você concorda? Você estava distraído, exatamente, gastando suas energias. Eu estava preso numa visão e na revelação de um homem. Essa visão e a revelação é errada? Não, mas é para ele, é para a pessoa, né? As nossas experiências, elas não têm que ser passadas para a igreja como uma doutrina, elas têm que ser passadas simplesmente como uma experiência, algo que o Senhor falou comigo, entendeu? Por exemplo, eu não cobro da igreja a mesma entrega que eu tenho. Eu não cobro da igreja o mesmo tanto de jejum, de oração, de leitura da palavra que eu tenho, porque é uma revelação que eu tenho. Então eu ensino a igreja dentro do princípio. Então eu mostro na palavra de Deus o que eles devem fazer. Agora a quantidade de jejum, quanto, aí já é o Espírito Santo e eles. Por quê? Porque eu acredito que aquilo que o Senhor falou comigo é para mim. Aquilo que é para passar para a igreja é uma doutrina. É aquilo que está escrito na palavra. E muitos pastores se perdem nisso. De algo que o Espírito Santo fala para eles e eles querem reproduzir para a igreja, e é aí que eles se perdem. Para a igreja eu tenho que doutrinar biblicamente, trazer os ensinos da palavra. Agora as experiências deles vão ser com o Espírito Santo, não com as minhas experiências, entende? Então eu, debaixo dessa revelação de alguém, de terceiro, eu sim, aí fui enviado para cá e comecei a mergulhar na palavra e na presença do Senhor, e orando e buscando. E aí eu comecei a conhecer mais profundo o Espírito Santo, comecei a ter mais revelações, comecei a escutar mais ao meu respeito, à minha identidade, quem eu era, o que era para me fazer. E o aí, coração de pedra foi trocado por coração de carne. Sim, exatamente. E aí eu comecei a ter as minhas experiências com o Espírito Santo. E eu acho muito lindo quando Paulo fala com Timóteo o seguinte: Timóteo, milite segundo as profecias que lhe foi entregue. Ou seja, Timóteo, aquilo que entrou no seu coração, as palavras proféticas do seu destino, você vai lutar por isso. Não profecias de um profeta chegar e eis que te digo, mas o próprio Espírito também trazer convicção. Porque eu creio que se um profeta trouxer hoje uma palavra para mim, eu preciso que o Espírito Santo testifique no meu coração, entende? Porque é o mesmo Espírito. Então o profeta vai falar uma coisa, o Espírito não vai trazer paz em mim? É contraditório, né? Então, se é o mesmo Espírito, ele não vai ser contraditório, ele vai falar através de um profeta e vai testificar em mim. Então, comecei a mergulhar cada vez mais na presença e através da revelação que o Espírito Santo trouxe para mim. Então, fui enviado para Timóteo e a igreja aqui tinha passado por vários problemas no meio da Covid, perderam um pastor e etc. E aí, chegamos aqui com 15 pessoas mais ou menos, mas o Espírito Santo estava queimando tanto no nosso coração, meu e da minha esposa, a respeito dessa obra, que a gente dedicou a nossa vida. Temos dedicado a nossa vida a Timóteo. E graças a Deus o trabalho foi crescendo, foi evoluindo. Deus me deu um presente, que é o pastor Guilherme, a família dele, a pastora Raquel. E eles caminhando do nosso lado, entregando a vida também. O Senhor veio abrir nossa mente. A visão que nós temos hoje, depois de 3 anos, é totalmente diferente a visão de quando nós começamos, porque o Espírito Santo veio trazendo palavras para nós. Sim. Sobre quem nós somos e o que nós vamos fazer. Então, houve várias propostas de tipo salário, até mesmo ministerial. Houve propostas de a igreja está passando por um momento difícil
e proposta do tipo, nós vamos te sustentar e você vai ter uma aliança com a gente de fazer tal coisa. Então, dentro dessas propostas que foram boas, propostas boas, não é propostas para enganar, mas dentro dessas propostas o Espírito Santo fala assim, não. Uma delas é até interessante que eu não sabia se a igreja conseguia arcar com os meus gastos aqui em Timóteo, quando a gente foi emancipado. E aí eu falei assim, e agora, Senhor? Aí eu recebi uma proposta, com muita boa vontade no coração, não, eu vou te mandar um salário, que não sei o quê. Aí o Espírito Santo falou assim, não, você não vai aceitar. Você não vai aceitar porque você vai viver com o que eu vou mandar. E aí eu liguei para a pessoa e falei, muito obrigado pelo carinho, obrigado, eu sei que você fez isso por me amar, por querer o meu bem. Só que o Espírito Santo falou para mim que eu vou viver com o que ele mandar. E assim foi, nunca faltou nada, graças a Deus. Então começamos a crescer hoje, graças a Deus a igreja cresceu muito, né? E hoje podemos dizer que estamos extremamente tranquilos. Até que o Espírito Santo virou para mim e falou assim, agora você vai para Ipatinga. Nossa, com 3 anos. E por que eu entendo isso? Porque, de fato, hoje eu estou num conforto, sabe? Hoje a igreja está bem, financeiramente está ok, né? A família crescendo cada vez mais, então nós estamos no conforto. E aí Deus falou para mim, agora eu vou te tirar dessa zona de conforto. Você construiu, agora o pai vai entesourar para o filho. E no caso, o Guilherme, que se submeteu a essa paternidade espiritual, né? O Senhor falou para mim, agora você vai sair e o seu filho vai assumir, né? O que você construiu até aqui, junto com ele, óbvio, mas não é ele que você vai enviar, não. Você vai ser o enviado. Eu vou te enviar e você vai começar do zero de novo, né? E pastor, para que isso? Por que isso? Porque o Espírito falou comigo. O Espírito não só falou comigo, como falou com a minha esposa, como falou com a Sofia, como falou com o pastor Guilherme, como falou com... E tem colocado no coração da igreja toda a sonhar com isso também. Sim. Né? Todo mundo fala, não, vai ser ruim você sair daqui, tudo mais, porque a gente gerou um vínculo de família de fato. Né? E por mais que Ipatinga é uma cidade perto aqui, mas acaba que nós vamos votar mais junto no domingo, na terça, na quinta, nas programações, né? Mas por que você está fazendo isso, pastor? Porque o Espírito Santo falou comigo. E é aí que está a diferença. Quando nós vivemos debaixo da palavra que alguém nos falou, hora ou outra isso vai se tornar pesado, cansativo. Não vai trazer paz entre a Não família. vai trazer paz, vai trazer peso. Agora, quando você anda debaixo da palavra do Espírito Santo, eu não preciso que o profeta fale. Eu não preciso que alguém fale. Eu não preciso. O Espírito Santo está aqui dentro de mim. Ele falou, pastor, por que você não foi ainda? Porque eu estou esperando o Espírito Santo falar, é agora. Pastor, mas a célula lá já cresceu, tem mais de 50 pessoas lá já. Por que você não vai? Está tudo favorável. Porque eu não ajo pelo natural. O Espírito Santo tem que falar comigo. Agora é a hora. Então, enquanto ele não falar, eu não vou. Entende? Então, quando a gente tem a revelação do Espírito Santo, de quem nós somos e o que é para fazer, nós vamos ter êxito em tudo que a gente fizer. E aí, para responder uma pergunta, como que eu vou descobrir, pastor, meu chamado e isso? Meu irmão, você vai simplesmente viver na presença do Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Não preocupa se você é pastor, mestre, não preocupa com isso. Simplesmente viva, se entregue para edificar a igreja, para amar a igreja, para cuidar da igreja. E no meio disso você vai se encontrar. É como uma pessoa que entra em uma empresa que tem 10 cargos diferentes lá, e aí ele passa pelos 10. E dentro desses 10 ele foi forjado, ele fala, cara, aquele lá atrás, aquele primeiro cargo que eu fiz, aquilo ali. Então você perdeu 9. Não é que você perdeu 9, você foi edificado. Tudo que eu fiz hoje dentro da igreja, por mais que não era meu chamado, eu fui edificado. E hoje eu tenho experiência. Hoje, quando a gente chegou nesse galpão aqui, eu pintei, porque um dia eu aprendi a pintar. Eu fiz elétrica, porque um dia lá atrás eu aprendi a fazer. Eu soldei, porque um dia eu aprendi a soldar, e por aí vai. Então o Senhor gera todas essas experiências que a gente teve, para que quando a gente assuma aquilo que Ele confiou a nós tenhamos bagagem para lidar com isso. Então hoje eu falo que eu sou extremamente
realizado. O ministério para mim é algo prazeroso, é leve. Não tem peso no ministério. Não tem peso algum, peso algum. O ministério para mim é leve, é prazeroso. Ele não traz fardo sobre mim, sobre a minha família. Ele não me tira de dentro de casa para enfiar a cara na igreja, não. Pelo contrário, o ministério hoje traz alegria para minha casa. O ministério hoje traz paz para minha casa. E por que muitos pastores eles não estão vivendo assim? Pode ser por dois motivos. Um, por estar vivendo aquilo que não é para eles. Porque para viver o chamado pastoral tem que ter um chamamento. Ou eles estão levando a força do próprio braço. Eles querem fazer a igreja andar no ritmo deles. Eles querem doutrinar a igreja dentro das experiências deles. E aí se torna pesado. Aí se torna cansativo. Agora, se você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, as suas experiências servem para você, para edificar as pessoas que estão perto, mas não como uma ordem, você vai ver, o ministério é lindo. Você perfeito. se vê como um missionário? Dentro do chamado que eu entendo, sim. Eu entendo. Hoje eu não acredito no apóstolo como os apóstolos do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, os discípulos de Cristo, né? Mas eu entendo no dom ministerial apostólico. E dentro desse dom, a palavra apóstolo, ela entra também na missão, no missionário. Então eu entendo hoje no meu chamado ministerial apostólico. Não quero ser consagrado apóstolo. Se alguém tentar me consagrar, não, de jeito nenhum, sabe? Mas é assunto para outro dia. Mas eu entendo aqueles dons ministeriais, o Senhor confiou para mim. Então eu estou indo para a missão e eu sei que lá em Patinga eu vou ficar por pouco tempo. Sei que vou ficar lá e lá o Senhor vai me dar um amigo, um irmão colado comigo, igual o pastor Guilherme é na minha vida. E essa pessoa vai assumir a igreja e eu vou para um outro campo missionário, começar um trabalho do zero de novo. E vou para outro. Até quando? Até quando o Senhor falar chega. Eu sei que Patinga não é meu fim. Isso eu tenho convicção já. O Espírito Santo já ministrou no meu coração. Agora, quando? Aí isso não cabe a mim. Para onde você vai depois de Patinga? Não cabe a mim. Sim. Eu só tenho convicção que vai ter uma hora que o Senhor vai falar assim: que lindo, tá perfeito, agora sai. As pessoas ficam muito ansiosas com esse tempo, né? Exatamente. Elas recebem até uma promessa de Deus, tem confirmação e ficam ansiosas querendo fazer com a força do braço, resolver. Sim. E tem consequências. E acaba culpando Deus. Deus, mas eu tô fazendo, o Senhor mandou fazer e dá errado. O que é a preocupação? É você se preocupar com algo. Então o Senhor falou que eu vou para Patinga. Ok, tá falado. Agora eu vou preocupar com isso? Que dia, Senhor? E ficar... Não, se o Senhor falou, eu só tenho que estar com a mente aberta para ouvir na hora que Ele falar, é agora. Vai. Sim. Entendeu? Então eu não ocupo meu tempo com coisas que ainda vão acontecer. Você aprendeu a descansar. Exatamente. O que for para acontecer, vai acontecer da forma dele. Eu só tenho que estar sensível para ouvir a voz dele e o direcionamento que ele traz a mim. Só isso que eu preciso. Quando eu vejo a sua história, pastor, talvez não era para você estar vivo. Você tem consciência disso, com certeza. Né? Era para você ter tido um futuro assim totalmente oposto do que você está vivendo e usufruindo. Sim. Dessa qualidade de vida que o Senhor está te dando, né? Você viver essa alegria verdadeira. Porque são felizes aquele que encontra o propósito do Senhor e executa. Nós só encontraremos a verdadeira felicidade, você concorda? Estando posicionado. Sim. Aí nós falamos lá no início, tentar tampar um vazio. E hoje, pastor, o vazio? Hoje não existe vazio. Ele foi preenchido com a presença e a presença, ela me deu uma função, ela me deu um destino, sabe? Hoje a presença do Pai, ela faz eu caminhar naquilo que eu fui criado para caminhar. Não só na presença dele, mas como fazendo algo para ele. Antes eu fazia sem ser. Hoje não. Hoje ele me transformou, ele me deu uma identidade, ele transformou o meu caráter para que a partir disso eu possa fazer o que eu fui chamado para fazer. E mudou o seu destino. Totalmente. Um destino mudou totalmente. Eu nunca pensei estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Nunca. Com certeza. Mesmo depois de convertido. Sim. Nunca. E eu vejo uma geração, né? Suas filhas vão dar continuidade. Sem dúvida. O que o Senhor está fazendo. E elas vão além. Sim. Além de onde você vai chegar, elas vão além.
Então, assim, é extraordinário o que o Senhor faz, como que Ele olha, como que Ele olhou quando Ele chama, né? Eu creio que se fosse na época de Jesus, Ele passasse perto de você, que Ele estava procurando os discípulos, Ele ia falar, Fernando, vem cá, você fumando sua droga, vem cá. Então, como assim, Jesus conversando com esse louco? Vem cá, deixa tudo para trás se você quiser e siga-me. Ali você ia encontrar com Jesus, como aconteceu no encontro com Deus. Sim. Né? Esse encontro com Jesus foi ali no encontro com Deus e você disse sim. Você ouviu e obedeceu. E hoje você está aqui colhendo. E o encontro com Jesus não foi só esse fato que aconteceu há 10 anos atrás. Mas ele é dia após dia. Cada dia mais eu descubro dele, cada dia mais eu me descubro nele. Cada dia mais eu me realizo nele. Então, para quem tá nos ouvindo, o Espírito Santo, ele quer não só tampar esse vazio, como nos dar uma direção para que a gente não fique perdido, rodando igual barata tonta. Tem muito crente hoje que tá perdido, tem Espírito Santo, mas tá perdido. Tá rodando. E aí, o que o Senhor quer fazer? Ele quer dar direção. Para de rodar, só me escuta. Na época da pandemia, eu já rodei muitos anos em círculo, né? Muitos anos mesmo. Não tinha paz e não tinha propósito. E na pandemia, o Senhor, Ele reteve, né, a população para conseguir conversar. Ei, vocês estão trabalhando, vocês estão se esforçando tanto e não estão colhendo nada, porque vocês estão fazendo tudo que eu não mandei vocês fazerem, né, pastor? Sim. E aí o povo começou a se alinhar, muitas criatividades surgiram na pandemia, quantas empresas, né? Sim. Surgiram de delivery, pessoas que criaram empresas que estão assim hoje bombando. Deus Sim. entregou preciosidade nessa época, no esconderijo. E às vezes, a maioria das vezes o Senhor faz, Ô Moisés, eu tenho um propósito fazer na sua vida, só que você vai ter que sair daí. Vou levar você lá pro seu sogro. Nossa. Fica lá um tempo. Agora você tá pronto. Golpe, às vezes. Exatamente. Jesus escondido até os 30 anos. E ainda assim agora vai pro deserto. Fica lá 40 dias. Agora nós vamos evidenciar você. Então é o que o Senhor faz. Às vezes é necessário a gente parar. Para tudo. Tá bagunçado, tá pesado? Para tudo. Não fique... a obra de Deus, exatamente, a obra é de Deus. Não preocupa não. Sem você, com você, não vai fazer diferença. Entende? A diferença em estarmos na obra não é para Deus, é com a gente. Sim. Se hoje eu morrer, amanhã Deus levanta um muito melhor que eu. A diferença acontece para mim. Agora, se eu estou fazendo algo que eu acho que é da obra e estou ao contrário, eu estou me prejudicando. Eu estou cuidando daquilo que Deus não mandou cuidar. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Pastores hoje entrando em depressão, suicídio. Por quê? Não estão felizes. Porque eles não estão fazendo aquilo que o Senhor está mandando fazer. Exatamente. Estão tratando a obra como uma empresa. Sim. E por isso que estão desse jeito. Mas quando Jesus fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ele não está brincando. Está falando sério. O que eu tenho para vocês é leve. O jugo sobre vocês é suave. Quando está começando a ficar pesado, você está sobrecarregado, aí o que você faz? Acontece. O que você faz? Acontece. Eu paro e falo assim, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Porque normalmente essas fases vêm por causa dos problemas que acontecem na igreja, dos irmãos, e a nossa tendência é olhar e falar, se o fulano de tal parasse com isso, se o ciclano se posicionasse, e aí eu paro e falo assim, não, o que eu estou fazendo de errado? Aí o Senhor fala, fica quietinho, não é para você fazer nada. Aí eu coloco a cabeça no lugar e ele começa a ministrar no meu coração. Agora volta pro trilho. Porque quando está pesado, não são as circunstâncias, somos nós que saímos do lugar de descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É a primeira etapa, alívio. Alívio é algo passageiro. Alívio é algo que você está sobrecarregado, tirou das suas costas, daqui a pouco vai voltar de novo. Ai, que alívio! Agora volta de novo. E aí ele dá continuidade. Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso. Agora já é a segunda etapa. Você vai encontrar esse lugar de descanso. O descanso já é um lugar constante. Então é esse lugar que eu encontrei hoje. Descanso no Senhor. Eu descanso nele todos os dias. Pastor, mas não tem tribulação, não tem problema? Tem tribulação, não tem problema. Só que eu aprendi com ele, sabe o quê? Que quando o barco está balançando,
que quando o mar está agitado, quando está trovejando e parece que tudo vai virar, eu tenho que fazer igual meu Senhor me ensinou. O que Jesus está fazendo no barco? Dormindo. Eu tenho que dormir. Por quê? Sono, né? Restaura. Não está no meu controle. Eu tenho que confiar naquele que está fazendo. Eu tenho que confiar naquele que me chamou. Se ele está permitindo eu estar dentro de um barco balançando, eu preciso confiar nele. A única coisa que eu preciso é de ouvir a voz dele. O que o Senhor quer que eu faça? Dormir? Estou dormindo. Quer que eu remo? Vou remar. Mas não vou remar preocupado, vou remar porque o Senhor está mandando. Sim. Por quê? Porque a minha vida está no controle dele. Ele sabe de tudo, ele governa tudo. Ele permitiu o Jó passar por tudo que passou. E aí ele fala assim: ô Jó, você está achando mesmo? Deixa eu te perguntar, onde você estava quando eu lancei o alicerce dessa terra? Onde você estava quando eu fiz tudo? Você quer me instruir a cuidar da sua vida? Não, Jó. E aí Jó, depois de ter toda essa revelação, ele fala assim: Senhor, hoje tem pessoas que vivem 40, 50 anos na presença do Senhor, tá como Jó. Eu te conheço de ouvir falar, mas agora precisa de sair dessa fase. E aí Jó fala: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu tenho uma experiência com Ele. Agora eu sei o que Ele está falando comigo. Eu não preciso mais de um profeta. Eu não preciso mais de alguém mandando em mim. Eu não preciso mais. Agora eu escuto o Senhor. Isso não faz você se submeter à sua paternidade espiritual, pelo contrário. Isso faz eu me submeter cada vez mais a ela. Mas a partir do momento que ela fala algo comigo, que vai contra o que o Espírito está falando, eu vou falar: deixa eu te falar. O Senhor ministrou isso no meu coração. Você ouve a voz do Senhor? Eu também. Então, não é mais uma submissão cega a alguém. Porque se fosse, o que Paulo ia fazer quando a Pedro está agindo de uma maneira irrepreensível? Pedro estava comendo com os gentios, na hora que chega a galera dele lá, ele se afasta. Pedro, pastor da igreja. Paulo chegou depois. Paulo chega e fala assim: ô Pedro, você está doido? Você estava aqui agora comendo com os gentios porque os seus amiguinhos chegou, você... Não, se posiciona. Ou seja, ele traz uma exortação naquele que é a autoridade. Então nós precisamos aprender isso. Não tem ninguém nessa terra que é perfeito. O perfeito pisou aqui e já foi, deixou o Espírito. Então agora nós vamos ser aperfeiçoados. Então não tem ninguém maior que eu nessa terra, e nem menor. Converteu agora, não é menor que eu. Já tem 50 anos, não é maior. Tem experiências que eu vou absorver e aprender com ele, sem sombra de dúvida. Mas ninguém é maior que ninguém. Nós estamos sendo guiados pelo mesmo Espírito. O que diferencia uma pessoa da outra não é o tempo da caminhada, mas o quanto ele quer ouvir o que o Senhor está falando. Isso aí, exatamente. Pastor Fernando, quanto aprendizado, gente, muito mesmo, tá? Eu creio que muitas dúvidas vão ser tiradas de pessoas que ficam perguntando, que estão procurando um pai espiritual nessa terra e vai ouvir esse testemunho e vai se posicionar. Porque nós entendemos o segredo pela sua caminhada ministerial, aonde você chegou, que foi uma vida de propósito e que está dando frutos e que deixa um legado para nós. Somos filhos espirituais de você. E que o Senhor possa te abençoar mesmo com esse coração de verdade. E que, assim, o Senhor realize mais ainda os desejos do seu coração alinhados à vontade dele aqui nessa terra. Muito obrigada pelo carinho, se dispôs a sair. Hoje eu te fiz o convite, você se dispôs, veio aqui, sentou e quer compartilhar. Você quer falar desse Jesus? Porque é uma paixão, né? Não é pesado falar de Sim. Jesus, né? É com um sorriso no rosto, é com um olhar assim, brilhando de alegria. É algo assim, ele é real, ele faz. E é essa convicção que você deixa para nós, que estamos aqui te escutando. Jesus é real, ele faz. E isso aumenta a minha fé, eu já te falei isso, né? Aumenta a fé de vocês, pastores, aumenta a nossa certeza desse Jesus, de tudo que nós falamos com convicção, porque a gente não vê, mas a gente fala do que a gente ouviu, né, da eternidade para cá. E você é testemunha sua família é testemunha desse Jesus, desse amor. E eu, sabe assim, de coração, que eu fico mais feliz de você ser verdadeiro no seu testemunho e não omitir nada. Você usa as suas fraquezas e mostra o poder de Deus se aperfeiçoando nelas. Isso para mim, assim, você é real.
no que você fala, nas suas fraquezas, em quem você foi. E é isso que vai impactar, vai transformar vidas. Você vai ter, com certeza muitas pessoas falam isso com você, né? Amém. Para mim foi um prazer imenso. Obrigado pelo convite. Deixa eu concluir só com algo que você falou interessante sobre paternidade. As pessoas hoje, elas necessitam de uma paternidade espiritual, sem sombra de dúvida. Só que a gente, como referência, sim. Só que a gente precisa de entender que um pai de verdade, ele não é aquele que prende e manda nos filhos. Ele é aquele que envia os filhos. Hoje o meu pai já faleceu, hoje eu tenho minha mãe, e a voz da minha mãe é muito importante para mim, mas a voz da minha mãe não manda na minha casa. A voz do meu sogro, da minha sogra é muito importante para mim, mas eles não vão colocar as regras na minha casa. Entende? Então nós precisamos entender na paternidade espiritual isso. A voz de alguém sobre a nossa vida é muito importante, mas ela não é a regra para ser seguida. E às vezes as pessoas, elas têm uma necessidade de estar ali, o pastor, mas não entende que o que o pastor tem que fazer é te lançar, é te enviar. Então, não fique dependente do alimento simplesmente do seu pastor. Alimente-se com aquilo que o pastor vai passar, mas só que dependa daquilo que o Espírito Santo vai trazer para você. E você não vai viver debaixo da revelação de alguém. Você vai viver debaixo. Só uma confirmação. Toda vez que eu chego no culto na terça e na quinta, é exatamente o que o Senhor já está falando. Então se torna um complemento, sim, né? Você chegar a um nível de maturidade, né? A Sofia precisa que eu mande nela, a Sofia precisa que eu ensine nela. Mas nós não estamos tratando com crianças, né? Nós estamos tratando com pessoas a quem o pai delegou algo. Então eu não tenho que fazer as pessoas viver debaixo da minha revelação. Tem que fazer elas verem debaixo dos princípios bíblicos e ensiná-las a ouvir a revelação do Espírito Santo sobre a vida delas, o que elas têm que fazer. Então, sobre a paternidade espiritual, cresça cada vez mais se submetendo a alguém, mas entendendo que o Espírito que está sobre essa pessoa está sobre você. E se esse Espírito não testificou no seu coração, não trouxe paz, se o que o seu pastor está falando está contra a palavra de Deus, sai fora. Exorte ele. Se ele não quiser, sai fora. Porque o Espírito Santo, ele tem um propósito na nossa vida, e muitas das vezes a pessoa que está ali do nosso lado pode ser que venha atrapalhar. O Pai, ele tem que enviar, não mandar. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Seja muito bem-vindo. Pode voltar mais vezes, tá? Será um prazer. Amém. Nós estamos aqui finalizando mais esse podcast, onde nós descobrimos vários direcionamentos do Senhor. E uma chave que eu quero deixar para vocês, de tudo que nós ouvimos aqui nessa tarde, é sobre orar, ouvir e obedecer. Com certeza você vai chegar ao destino que o Senhor tem para você. E que você venha compartilhar com mais pessoas e venha nos seguir e venha estar sempre acompanhando os próximos episódios. Um abraço!